Boa noite, iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado. Encontro Marcado com Arruda Bastos, Zé Maria Filomeno, agora em 4 canais. Nós estamos no canal 15 da Multiplay, no canal 5 da NET e no canal 28 da Oi e da... Sky. Hein? Sky. Sky. É tanto canal que eu estou dando até para esquecer. Mas isso fica mais opções do nosso telespectador, né, doutor Zé Maria? Sem dúvida, mais opções. Temos agora aí um cardápio maior de canais à disposição do telespectador. Então, você que tenha Multiplay, ou Oi, ou Sky, ou NET, qualquer um desses, você pode assistir o Encontro Marcado com Zé Maria Filomeno e Arruda Bastos, e ou também no portal, né, da emissora. Tem o site da TV+, o Ayrton está colocando aqui. O site da TV+, é tvmais.org, no nosso portal na internet também arrudabastos.com.br, e no nosso canal do YouTube. Pode entrar no nosso canal do YouTube, que está no portal, no nosso portal e também no site da TV+, e rever, assistir, compartilhar qualquer um dos nossos programas anteriores. Hoje, com muita satisfação, nós temos aqui o Dr. Manuel Dias da Fonseca Neto. Dr. Manuel Fonseca, ele é médico, mas mais do que isso, ele é poeta, ele é escritor, membro da Academia Quixadaense de Letras, membro da Academia Cearense de Médicos e Escritores, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. É um escritor premiado internacionalmente, e como nós estamos agora vivenciando no Ceará a 13ª Bienal Internacional do Livro, nada melhor do que trazer aqui para o nosso programa uma personalidade com as características do Dr. Manuel Fonseca. Dr. Manuel Fonseca, obrigado por ter comparecido, atendido ao nosso chamamento, num momento, assim, numa semana muito conturbada da Bienal Internacional do Livro, que certamente o senhor está lá expondo diariamente. E muito obrigado, parabéns aí pelos seus livros, dos quais nós vamos falar muito. E fala um pouco da sua vida, onde o senhor nasceu, o que seus pais faziam, que lembranças você tem da sua infância, da sua juventude. Boa tarde, Arruda, Zé Maria. Bom, eu nasci em Quixadá, né? Quixadá, no sertão central do Ceará. Meu pai era português, Manuel Fonseca. Manuel Rodrigues da Fonseca veio para Quixadá porque tinha uma padaria, ele foi tomar conta da padaria e lá se encontrou com minha mãe, que é Maria Rocilda Ferreira da Fonseca, e resolveram se casar, né? Então veio um de Portugal e outro do sertão do Ceará, e se encontraram e fizeram... Aqui em Fortaleza? Em Fortaleza... Se encontraram em Quixadá? Não, Quixadá. Seu pai veio de Portugal direto para Quixadá? Direto para Quixadá. Mas tinha algum parente que já tinha um parente aqui? lá, né? Que lá tinha em Quixadá tinha uma padaria. Então ele foi para trabalhar com esse parente, né? Isso em que década era? 40, 1940, né? 40, eu nasci em 46, né? Minha irmã mais velha deve ter nascido em 42, por aí assim. Então eles se encontraram e se casaram por lá, né? Aliás, se casaram aqui em Fortaleza, né? Depois foram morar lá e depois ele comprou a padaria, ficou o nome, era conhecido como Seu Manezinho da Padaria Estrela. Seu Manezinho da Padaria Estrela. Isso. Quem tá assistindo o programa que tem mais idade, lembra, né, da Padaria Estrela e do Seu Manezinho. Aliás, padaria e português tem muito a ver, né? Pois é, eles gostavam muito de padarias, né? Quase todas as primeiras padarias aqui no Ceará, os donos eram portugueses, Lisboeta, né? Lá em Quixadá tinha também a Padaria Estrela. E em todo canto tinha um português que toma conta de padaria. Eles gostavam disso. E aí, Fonseca, você ficou... você estudou lá, os primeiros anos de estudo foi em Quixadá? Os primeiros anos de estudo era com a professora Neilde, né? Ela tinha uma escolinha, eu estudei lá. Mas logo depois eu fui para Canindé. Né? Em Canindé tinha um colégio dos franciscanos e que as pessoas, né, se deslocavam para lá e era um colégio interno. Né? Então eu praticamente não morei em Quixadá, porque logo depois eu fui para Canindé, quando terminou o
ginásio, né, eu fui para o seminário da Prainha, em Fortaleza. Né, que era Sim, mas falar um pouco ainda sobre Quixadá. E que lembrança você tem de Quixadá? Você saiu de Quixadá com que idade? Foi só para estudar em Canindé ou a família toda mudou para Canindé? Não, foi só eu e meu irmão mais velho, Luciano, né? Nós fomos para Canindé e, quer dizer, nas férias a gente ia para lá. E Né? como é que era a vida em Quixadá na década de 50? Pelo menos nas crianças era muita brincadeira, né? Tinha um açude que chamado Açude do Erval, era próximo lá de casa, que a gente ia tomar banho lá. Tinha também a Maria Emília, também era toda conhecida, era um sítio da Maria Emília que tinha muitas frutas e tinha uma piscinazinha pequena. Então as pessoas gostavam de ir para a Maria Emília ou então para o Erval. E era brincadeira de criança, pega-pega, bila, raia, peão, essas brincadeiras que a gente fazia. O cedro ainda tinha água naquela época? O cedro tinha. Você viu sangrar alguma vez? Eu já vi sangrar o cedro. Muito difícil sangrar, né? Porque a colocação do açude ele não pega muita água, né? Então, mas eu já vi o cedro sangrando, né? A cedro tem uma beleza muito grande, que é a Galinha Choca, tem então uma poesia dela aí sobre ela, em Lendas e Encantos, né? Que Quixadá é conhecido como a terra dos monólitos, a terra das pedras, né? Eisenberg, chamado no linguajar, né? Então, a gente... papai tinha uma charrete, é uma charrete diferente. Porque ela era cabine dupla. Era a única charrete cabine dupla, porque nós tínhamos... Família grande. Eram 9 filhos. Quer dizer, o meio de locomoção da família era a charrete. Era charrete, né? E são quantos filhos? Eram 9 filhos. 9 filhos. Né? Chegou a 11, mas 2 faleceram logo assim que nasceram. E você chegou a ajudar seu pai no comércio, na padaria? Não, a gente só nas férias, né? Nas férias a gente ia lá ajudar e preparar pão, preparar bolacha, né? Então, só no período das férias. Eu estudei, né? Desde pequeno que a gente estuda. Primeiro foi em Canindé. Canindé tinha um negócio interessante que as férias eram em Canindé mesmo, às vezes, né? Só a gente voltava no fim do ano. Aí por uma fazenda dos franciscanos. Era colégio religioso? Religioso, era. E tinha Santa Clara, que era das mulheres, né? E eu era coroinha da Santa Clara, né? Então, era interessante, porque toda vez que a gente ia ajudar a missa lá em Santa Clara, tinha uma merenda diferente, todo mundo queria ser coroinha da Santa Clara, né? Que era São Francisco e Santa Clara, né? Mas dos irmãos, Fonseca, você disse que o irmão mais velho foi com você para Canindé. Os outros ficaram em Quixadá? Todos ficaram em Quixadá, né? Eram 7 mulheres. 7 mulheres e 2 homens. 2 homens, né? Então as mulheres ficaram todas em Quixadá. A mais velha, Fátima Elizabeth, né? Depois tinha a Lúcia, a Rosa da Fonseca. A Rosa da Fonseca é das mais novas? É da intermediária, né? Quarta, né? Ela é mais nova do que eu. Tem os 3 mais velhos, né? Que é Fátima, Luciano e Lúcia, e depois eu fiquei no meio, aí Rosa e mais a Imaculada, que era Plácida, e tinha a mais novinha, que era Isabel. Chegou a pensar em seguir a carreira eclesiástica? Ou... Eu fui para o Seminário da Prainha já com batina e tudo, né? Mas na Seminário da Prainha estava já no processo de transformação um pouco, né? Isso nos idos de que anos? 56, por aí assim, 58, por aí assim. E aí aconteceu que a gente tinha que comungar e usar batina e se confessar toda semana. E eu resolvi fazer uma pesquisa entre os alunos, se eles concordavam com isso, de usar batina, de comungar todo dia, de se confessar toda semana. E aí o resultado da pesquisa não foi muito favorável. Então, para os padres. Os padres. Aí eu recebi um tal de bilhete azul. Bilhete azul. Bilhete azul era quer dizer que depois das férias ninguém voltava mais, né? Então, a gente foi discutir isso na sala de aula e os padres me deram um bilhete azul, né? Para eu não voltar mais para o seminário. O seminário equivalia como fosse o segundo grau, segundo né? grau, segundo grau. Era chamado clássico, né? Clássico. Né? Que tinha algumas línguas, o francês, tinha o latim, tinha o grego, que a gente tinha que estudar essas coisas. Aí você voltou para Quixadá ou foi para outra escola aqui?
Não, eu fui logo para Quixadá, mas como eu tinha terminado o clássico, eu fui logo para preparar para o vestibular, né? Era o Colégio Castelo, né? Aqui na Duque de Caxias, né? Era, não, era Dom Manuel. Dom Manuel. Que era daquele professor que foi até... O professor Serra, né? Serra, né? Ele era o professor Américo, né? Américo. O diretor era o professor Américo. Era o pessoal que tinha sido caçado pela ditadura militar. Uhum. E aí fizeram esse colégio preparatório e a gente entrou. Tinha muita gente, o Serlínio, o neurologista, Pedro, são pessoas da... Mas aí a sua inclinação por medicina já veio de onde? Eu tinha lido um livro que era Noel Nutel, né, que era um médico sanitarista que vivia entre os índios. Né, e aí, a partir dessa ideia, eu tive a ideia de fazer medicina, né, no sentido de me dedicar a trabalhar para a população a partir de uma leitura de um livro de Noel Nutel. Agora, eu quero só relembrar um pouquinho, Fonseca, o Canindé e Fortaleza, até o seminário, quais as pessoas assim que nessa época que chegaram a lhe marcar assim, bastante? Um frade lá em Canindé, um padre aqui. Isso. Nesse período aí. Esse período foi importante de qualquer maneira, muito importante para a sua formação, né? Em Canindé tinha o Frei Lucas, né? Frei que era Lucas. o diretor, e o Frei Angelino. O Frei Lucas era mais duro, né? O Frei Angelino era mais cordato, mais aberto. Né? Então são pessoas que marcaram muito, eram uma dedicação muito grande. Lá foram quantos anos? Lá foi até o final, não, são uns 4 a 5 anos. 4, 5 anos. Né? E aqui na Prainha você chegou a ficar quanto tempo? Prainha, porque o telespectador não é a Prainha lá em Aquiraz, não. Seminário da Prainha para os mais jovens, né? É ali onde é a Arquidiocese de Fortaleza, ali na praça do... Cristo Rei, né? Não, Cristo Na Rei. grande daquela praça. Dom Manuel com Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa, né? Ali em frente Tem a igreja a da praça Prainha. onde tem o Dragão do Mar. o Dragão do Mar e tem o Teatro São José. Exatamente. Ali era o seminário da Prainha. Ali que marcou, claro, foram os Onde Padre Cícero, né? Estudou, né? Um pouquinho, os padres que lá a gente começou a pensar, era o padre Moacir, né? Que Sim. eram os padres Ficou muito amigo lazaristas. seu depois, né? Os padres lazaristas, que eram muito duros, muito rígidos. Né? E depois foi no momento do... o Papa João XXIII, que começou a abrir um pouco a igreja. Né? E os padres deixaram de ser os padres lazaristas para serem os chamados padres seculares, que eram os padres que não eram dessa congregação. E nisso tem o padre Giovanni, tinha o padre Moacir, tem o padre Zé Maria, que são pessoas que marcaram muito. Eles discutiam a questão da teologia da libertação. Já tinha teologia da Aquele libertação, comecinho já tinha um comecinho. Né? Um embrião da teoria da libertação. Tinha um padre que era o padre Campos, que era do Pirambu, né? E o Dom Helder, que era uma pessoa, um personagem né, que marcava as pessoas. Então você é de 46, então você deve ter feito vestibular nos idos aí de 62, 63? 60 acho que foi 65, 66, por assim. Acho que foi. Foi o vestibular que você fez? Foi. O primeiro vestibular. Assim, o vestibular é a entrada, né? O vestibular, porque depois você vai contar a história que você entrou. O doutor Fonseca entrou em 60 e pouco e só terminou comigo em 79. Quer dizer, eu entrei em 74, saí em 79. Fonseca entrou 10 anos antes. Eu entrei em 68. E saí em 79. E saiu em 79. Quase é jubilado, né? 40 anos agora. Não fui por causa do doutor Zé Carlos Ribeiro. Ele que me segurou lá. Né? Era um cabo durão, né? Mas era justo. Era muito justo. Inclusive, E aqui em Fortaleza, depois você saiu do seminário? O seminário era interno, né? Morava lá na Prainha. Você foi morar onde aqui? Aqui eu fui morar ali no Benfica, né? Numa casa ali no Benfica, que os irmãos que saíram do Quixadá e que vieram estudar, era eu, o Zé Luciano, o Luceleno e a Fátima, que eram os 4 que vieram estudar aqui em Fortaleza. A Rosa e as outras ficaram lá no Quixadá. Vocês alugaram uma casa ou era uma casa que a mamãe alugou, né? E a gente morava lá.
né? Que era um pouco uma certa república, né? Porque tinha muitas reuniões, colegas, essas coisas todas naquele período, que era um período meio conturbado, né? Eu acho que nós vamos fazer, viu, Luana? Vamos fazer logo o primeiro intervalo para pularmos aí para essa fase já do Dr. Fonseca na Faculdade de Medicina. Tem muita coisa para contar e nós vamos ter que chegar aqui. São muitos livros, o Dr. Fonseca vai falar, tem que dar um espaço aqui o Dr. Fonseca falar dessa produção literária que só aumenta e recebendo prêmios em todo o mundo. Voltamos já. Voltamos a apresentar Encontro Marcado com Zé Maria Filomena Arruda Bastos aqui no canal 15 da Multiplay, canal 5 da NET, canal 28 da Oi e 28 da Sky. Lembro o WhatsApp do nosso programa, estava esquecendo o WhatsApp do nosso programa aqui é Fortaleza 85, ó, 85999251122. Mande sua mensagem, sugestão de entrevistados, críticas e outras coisas mais, está aberto o nosso WhatsApp. Lembra o canal da TV Mais, tvmais.org, o telespectador assistir o programa ao vivo, pode assistir no seu celular, no seu smartphone, no seu qualquer smartphone, qualquer operadora, e também no tablet e no computador. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabastos.com.br. Doutor Zé Maria, vamos aqui para o próximo bloco. Aí o senhor entrou na Faculdade de Medicina em 68. Ali foi um período muito conturbado politicamente, né? Era o auge ali da ditadura militar. O meio universitário sempre foi um meio de muita resistência, né? De muita consciência política. Como é que foi aquele período ali? Você se engajou em movimento estudantil? Se engajou logo que entrou ou passou um pedacinho? Como é que foi isso aí? Não, foi logo que entrou, né? Porque a gente entrou no meio de uma greve, né? Que era a greve chamada greve dos excedentes. Sim, era um pessoal que fez o vestibular e conseguiu o perfil, mas não tinha vaga. Né? Então começou uma manifestação, uma greve aí. E aí o pessoal se encontrava nas mangueiras. Primeiro tinha mangueiras lá. Ainda tem as mangueiras, mas agora é um estacionamento, né? Porangabuçu não. Era a Faculdade de Medicina. Porangabuçu. E lá a gente se encontrava. O Belchior fazia suas músicas lá na mangueira, né? Na hora do almoço, a primeira música que ele fez foi lá. Né? Você é da turma do Mourão? Do Mourão, não. O Mourão... Eu sou da turma do Ciarlins, Ana Maria Cavalcante. O Mourão não era da primeira turma, não. Né? Era mais um pessoal um pouquinho mais antigo. Né? Então a gente se envolveu, né? No movimento estudantil. Era a luta contra o chamado Mac-Usage, né? Que era uma forma de adaptar a faculdade à teoria americana, né, de compartimentação do estudo. Primeiro tinha uma visão integrada, fazer por crédito, chamado por crédito. Né? Mudou o sistema de crédito. Mudou o sistema de crédito. Né? E então, até hoje, né? Começaram algumas manifestações contra o Mac-Usage, né, que a gente participou. Né? Lá tinha um diretor acadêmico, Mariano Freitas, era o presidente do diretor acadêmico.
tinha o Chico Monteiro, Chico Passeata, que era meu cunhado, participava ativamente, né? O João de Paula, que era médico, era do DCE, né? Depois foi o Genuíno. Então nós participamos desse movimento todo, né? Tinha uma organização clandestina, várias organizações clandestinas, e uma que se aproximava mais da teoria da libertação era a Ação Popular, né? E nós participamos de Ação Popular, eu, minha esposa, Iracema, o Chico, a Helena Serra Azul, participaram dessa, Ruth Cavalcante, várias pessoas do movimento estudantil participaram dessa organização, né, que era uma organização para combater o regime, como tinha outras, né? Tinha Vá Palmares, tinha os trotskistas, tinha o PCdoB, tinha o PCB, tinha várias organizações clandestinas, porque tudo era proibido, né? Então, qualquer organização, forma de tentativa de se articulação tinha que ser mais ou menos clandestinamente. Então, essas organizações tinham a sua direção, né? Direção regional, direção nacional, que propunha, por exemplo, a Ação Popular propunha um levante urbano. Outras organizações propunham um levante rural, que é o caso do PCdoB, quando foi a guerrilha do Araguaia. Guerrilha do Araguaia. E o Vá Palmares, que propõe mais a luta armada urbana. A Ação Popular era mais do movimento de acumulação de forças para que a sociedade conseguisse, né, fazer uma rebelião contra o regime ditatorial. Nós passamos de tudo isso, né? E aí também teve as consequências disso. Então eu quero saber exatamente isso, porque eu sei que esse tempo aí foi um tempo de muito... Como é que foi a sua exclusão da faculdade? Como é que se deu isso aí? Foi logo... porque você foi afastado, né? Você foi vou dizer, caçado porque você não era deputado. Mas você teve matrícula suspensa. Teve suspensa. Eu quase perdi a faculdade. Quase perdi a faculdade. Como é que foi como é que chegou aí? As coisas começaram com a vinda dos Jabas Passarino aqui e a Rosa. Jabas Passarino, para o telespectador mais jovem, era um coronel do Exército que foi governador do Pará e foi ministro da Educação na época do presidente lá, Corte Silva, né? Corte Silva. Sim, aí conte essa história. Aí aconteceu que houve um debate também. com a Rosa, e a Rosa, né, enfrentou o ministro e disse umas coisas lá, né? E aí começou uma perseguição familiar, né? Sim. E algumas pessoas foram presas e meu retrato saiu no Jornal Povo, como perseguido, né? Então, quando saiu meu retrato no Jornal Povo, como subversivo e perseguido, nós tivemos que nos evadir, né? A minha mulher estava grávida, né, do segundo filho, e eu tive que entrar na clandestinidade. Eu fui para Paraíba, para Campina Grande, tirei uma nova carteira de identidade, meu nome era Antônio Felipe dos Santos, né? Um prazer. Pois é. E a minha mulher, que é Iracema Serra Azul, passou a ser Marilene, né, dos Santos, né? E a gente viveu na clandestinidade, trabalhou na fábrica, e depois de um certo tempo... Isso na Paraíba? Na Paraíba, né, em Campina Grande. Aí não tinha comunicação com a família? Nada. Que ano foi isso? Deve ter sido em 70. 70. Então você passou na faculdade cursando mesmo com 2 anos? 2 anos foi. 2 anos. Você falou da sua esposa. Conheceu ela onde? No movimento estudantil, né? Ela era da escola normal, tinha aquela revolta da saia, que era um movimento de mulheres contra as taxas escolares, que a Dizes, naquele tempo, ela era diretora da escola. E aí, nesse movimento, ela também participava, era religiosa, católica, né? Mas participou de ação popular. Nós nos conhecemos aí, a Miss Semeraro, né, que teve as pernas queimadas, né, nos movimentos que aconteceram naquele período, né? Então, nós conhecemos aí. E, coincidentemente, a irmã dela é Helena Serra Azul, casada com o Chico Monteiro, que também todos eram de AP, né? Então era uma família de AP. Tinha minha irmã mais velha, que é a Fátima Elizabeth, também era de AP, né? Então nós participamos desses movimentos todos. Eu trabalhei como operário, em Iracema também, e depois nós soubemos que tinha alguma coisa que ia acontecer com quem ficasse lá.
aí nós tínhamos que fugir de novo nas carreiras Na Paraíba, Na qual era a Paraíba. cidade? Campina Grande. Campina Grande. Lá a gente vivia das custas nossas, né? Uhum. A gente fazia feira de sexta, sábado à tarde, que era mais barato. Né? Tinha uma feira de Campina Grande. E os seus pais? Não tinha nenhuma comunicação com eles? Não, Não, tinha não. Tinha nenhuma comunicação, a gente, né? Tinha um família. contato com a pessoa que às vezes tinha contato com eles, mas nós não sabíamos nem quem era. Né? E aí eu fui para Recife, né? Também trabalhar numa fábrica, etc. Quando, em Recife, aqui, foi no período do Médici, e depois Geisel, que houve a queda da direção nacional do PCdoB. Quando houve muitas mortes do PCdoB, prisões, etc. E aí nós não tínhamos por onde fugir, né? Porque não tinha contato com nada, né? E nós fomos presos, né? Eu e Iracema. Ficamos numa prisão clandestina durante 40 dias, fomos torturados, ela e eu, separadamente. Porque você disse porque o AP, ela foi incorporada ao PCdoB? Teve um momento que houve uma fusão. Não, uma fusão. Era a AP, Ação Popular Marxista-Leninista, e que houve uma tendência de fusão com o PCdoB. Fusão tática. Né? Então, os quadros DAP entraram no PCdoB. Né? Então, nesse período eu tinha 2 filhos, nós tínhamos 2 filhos. E os filhos estavam aonde? Com Ficaram, vocês? não, ficaram clandestinos, eles levaram, ficaram sequestrados. Ah. Durante os 40 dias que a gente estava na prisão, ninguém sabia onde é que eles estavam. Eu soube que depois... Mas foi alguém que delatou vocês? Eu não sei como é que foi o processo, né? Alguém sabia onde é que a gente morava, né? Acho que sob tortura deve ter esperado um certo tempo, né? Porque tinha um certo tempo, esperava, né? Para dizer onde é que estava. Isso foi em Recife. Né? Em Recife. Eu tenho a impressão que essa tortura de não saber como estão os filhos deve ser pior do que a tortura física. Né? Pois é, terrível. E o pior de tudo é que depois, né? O meu filho, que tinha 4 anos, ficou com raiva de mim, né? Porque eles diziam que eu queria matar minha mulher, né? Diziam para ele. Então ele passou um tempo sem querer falar comigo, né? A minha filha mais nova, sim, ele deve ter sido internado porque estava com coisa na cabeça, deve ter tido, parece, crise de asma, não sei o quê. E aí, depois de 40 dias, eles resolveram entregar a doutora Messi Albuquerque, que é a nossa advogada, conseguiu... Messi Albuquerque. Que já faleceu, é a grande advogada dos presos políticos de Recife, né? Recebeu os nossos filhos de volta. A Iracema, né, não foi presa, eu tinha uma condenação de 2 anos, e peguei mais 2 anos, né? E passei um período no quartel dos bombeiros, depois eu fui para o Instituto Penal Paulo Sarazate. Aqui já no Ceará. Aqui no Ceará. Cumpri a pena aqui no Paulo Sarazate. Estava lá preso o Genuíno, né, Valdemar, e eram, parece que 16 presos políticos, né? Jerônimo. Tinha um compartimento assim para os presos políticos Tinha ou ficava com os presos comuns misturados? Não, tinha uma ala só de presos políticos, né? Era separado, era uma galeria chamada, uma galeria de presos políticos. E lá a gente, né, era um coletivo e tinha um dia de lavar a galeria, tinha um dia de cozinhar, era uma vida, né, tinha um dia de jogar bola, né? Então, a gente viveu 2 anos nessa... Quem foi seu advogado aqui? Quem foi Pado Barroso. Pado Barroso. O doutor Pado foi um advogado de vários presos políticos também, né? Ele foi nosso advogado, né? E depois de 2 anos é que houve um movimento da anistia, que a minha esposa participava, mas Nildes Alencar, que participava, era quase a líder do movimento da anistia. Tinha a Tota, que é a esposa de Fabiano, a Maria Luísa participava também, né? Então são várias pessoas que passaram desse movimento que era nacional, né? E aí, depois desses 2 anos, eu fui anistiado, mas depois fui absolvido. Depois de ser anistiado, o processo a gente tinha apelado e fui absolvido depois do processo. Mas quando é que você retornou à universidade, à faculdade?
Pois é, aí eu, ainda dentro da faculdade, ainda na prisão, o doutor Zé Carlos Ribeiro conseguiu que eu voltasse para a faculdade, né? E eu ia escoltado, né? Eu ia para assistir aulas escoltado, né? Para não fugir, né? Porque Então, você não representava nenhum risco. Nada. Nós estamos para não fugir. Então, e aí quando eu saí da prisão, as coisas se regularizaram, né? E a gente tinha um jubilamento, mas nós não fomos jubilados por causa, eu acho que foi pela anistia e pelo doutor Zé Carlos, aquele que segurou as pontas lá na Faculdade de Ensino, né? Então a gente reintegrou-se. Então você passou com a turma então, dele entrando. Eu entrou na minha turma. A minha turma Você entrou teve um hiato aí de uns 5 anos, mais ou menos. Foi exatamente isso. 68. 68 a 72, né? 74. 74. 74, 1. É. Né? 74, 1. Aí você especializou-se em médico sanitarista? Foi, em saúde pública. Saúde pública, né? Eu fiz isso pela UES, depois pela UFC, né? E fiz um mestrado na Itália, também nessa área também. Né? Então, eu tenho especialização em saúde pública, em epidemiologia, que é o estudo das doenças, né, do ponto de vista da população, e um mestrado em organização do sistema de saúde na Itália. Mas a sua atuação sempre foi nessa área de gestão da saúde pública ou chegou a clinicar também? Muito pouco, né? Assim que eu saí, quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no cômodo industrial, né? Era médico do cômodo industrial. Mas logo depois eu fui transferido para a Serrinha, né? Porque passei no concurso da prefeitura, tempo do Lúcio Alcântara. E lá a gente começou um movimento de organização da sociedade, criamos uma associação, a Morbase, a Associação de Moradores do Bairro da Serrinha. E tinha uma vereadora lá que não gostou muito, né, seu trabalho. O meu trabalho lá, porque estava fazendo um movimento independente. E aí ela me promoveu, né? Quer dizer, mandou tirar. Promoveu? Porque mandou eu sair de lá. Ah, sim. Né? E eu fui para o nível central da Secretaria de Saúde de Fortaleza. E aí começamos um trabalho, né? A questão das regionais de saúde, começamos nesse período. O doutor Manuel Fonseca foi secretário também, eu não falei no começo do programa, foi secretário de saúde da Prefeitura de Fortaleza, além de ter sido secretário de saúde Beberibe, né? Beberibe. De Beberibe também. Além de coordenador da Coordenadoria de Promoção e Proteção da Saúde da SESA durante muitos anos e médico da Anvisa aqui em Fortaleza, no Porto, no Porto, né? No Porto do Mucuripe, né? Bom, mas vamos fazer o nosso... Aqui são 3 horas para a gente falar com o doutor Fonseca de tudo, mas nós vamos ter que cortar essa parte da medicina. Outro dia ele vai voltar aqui para falar a respeito da medicina, dos projetos. Ele tem muitos projetos, inclusive, que foram implantados pela Secretaria da Saúde. Tem muita coisa para contar no período que foi secretário de Saúde da prefeita Maria Luísa Fontinelli. Você foi secretário da Maria Luísa? Eu pensei que tinha sido da Luiziane. Não, foi da Maria Luísa Fontinelli, né? Quer dizer, uma experiência nova quando a Maria Luísa se elegeu. Então, Manuel Fonseca foi o primeiro secretário de saúde daquele governo. Tem muita história para contar. Mas como nós estamos na semana da 13ª Bienal Internacional do Livro aqui do Ceará, nós vamos passar, porque eu quero saber essa veia literária onde foi que surgiu. Ele já falou aqui que leu... Tudo que ele resolveu na vida foi depois de ler um livro. Eu quero que ele conte isso. Ele falou que resolveu fazer medicina porque leu um livro. Resolveu ir lá para o convento, para o seminário, porque ele tinha lido o livro. Eu quero saber quando foi que ele realmente começou, ele mesmo, a escrever. Mas voltamos já.
Voltamos aqui com o Encontro Marcado, com Zé Maria Filomena Arruda Bastos. Lembra aí, canal 15 da NET, canal 5, canal 15 da Multiplay, canal 5 da NET, canal 28 da Oi, canal 28 da Sky. E mais o nosso portal na internet, portalrudabastos.com.br, o site da TV Mais, tvmais.org. Pode entrar no nosso canal do YouTube, rever todos os programas anteriores, compartilhar aquele que der vontade e assistir o de hoje também. Assistir no seu celular, no seu computador o programa, só digitar tvmais.org, tem um bannerzinho ao vivo, assiste o programa Encontro Marcado. E lembra o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 85999251122. Doutor Manuel Fonseca, quando é que o senhor viu que dava para escrever mesmo, para fazer poesia? A poesia foi uma sequência, né? O primeiro livro que a gente escreveu foi uma análise, não trouxe aqui, porque é muito antigo, que é a análise das internações hospitalares no Ceará. Já foi um livro técnico. É um livro técnico que a gente queria saber de que é que as pessoas estavam morrendo, né? Naquele período, as principais causas de morte eram as doenças infecciosas parasitárias. Depois é que foi mudando o perfil. Então a gente analisou isso por o primeiro. Claro que a gente estudava, lia muito Gonçalves Dias, esses poetas que eram mais progressistas, né? A Praça do Povo, onde o céu é do Condor, como é o nome do autor, que escreveu Navio Negreiro. O Castro Alves. Castro Alves. Castro Alves. Né? Castro Alves. A gente lia Covades, que era a história dos cristãos. Isso lá desde Crateús. Desde Quixadá. Desde Quixadá. E aí nós resolvemos, o primeiro livro, assim, mas foi esse livro aqui, O Tempo de Nascer. Tempo de Nascer, viu? Vamos colocar aqui, O Tempo de Nascer. O Cuidado Humano no Parto e Nascimento. Pronto, tá aqui o livro do doutor Fonseca. Esse livro aqui, doutor Fonseca, como é que foi? Nasceu, como é que foi o mote aí para você escrever esse livro? Foi um curso que eu fiz da Universidade da Paz, né? E no fim do curso teria que apresentar uma obra-prima, né? Chamada obra-prima. Né? E aí eu estava trabalhando em Caucaia e trabalhando com gestantes. Sim. Né? Então eu resolvi fazer um curso para gestante de preparação para o parto humanizado. Né? E nós gravamos, uma pessoa que era do centro de saúde, resolveu gravar as minhas palestras. Né? E a partir dessa gravação, nós que resolvemos fazer o primeiro livro. Né? Que era sobre a humanização do parto, né? De uma experiência com gestantes de Caucaia. Né? A gente acompanhava ela até o fim e fazia entrevista depois do parto e tudo mais. Então foi um dos primeiros livros que a gente fez, foi sobre humanização do parto. Teve aquela inspiração daquele médico, a nacionalidade daquele médico, teve até no Ceará. Michel Odan. Foi o que me chamou a atenção, que era um dos maiores especialistas nessa área. Escreveu centenas de livros, é um pesquisador. E aí, a partir dele, que a gente começou a estudar essa questão. Né? Mas é a literatura, né? Porque são livros mais técnicos e mais voltados realmente para a medicina. As poesias. As poesias saíram 3 no mesmo ano. Né? Primeiro foi Lendas e Encantos. Lendas e Encantos, que é de poesia, porque aqui não poesia. Já dá aqui, né? Galinha Choca está aqui. Porque tem uma poesia sobre a Galinha Choca. Eu inventei uma lenda sobre a Galinha Choca. Como é que é essa lenda da Galinha Choca? Era uma galinha que resolveu pôr ovos, né? E os ovos tomavam o jeito que eles queriam. Olha só, porque esse é um livro meio também fotográfico, né? Também tem. De quem fez a ilustração? Essas fotografias são de Foi quem? meu genro, Audálio Sampaio. As fotografias são deles, algumas são nossas. Né? Da Galinha Choca é nossa. Isso aí é a charrete ali, mais ou menos. Olha só, tá aqui a charrete. Não sei se dá para... A charrete dupla, né? A charrete... Cabine dupla. Isso tinha muito... Mas era um cavalo só, coitado. Era um cavalo, Cavalo só para... Mas as rodas eram bem leves. Você nunca pensou em fazer um livro sobre esse período aí da ditadura, do cárcere, da militância? As memórias desse tempo, não pensei. Esse tempo é um tempo meio difícil. Sabe? A gente
A gente não, quer lembrar, não né? quer muito lembrar. Que é muito lembrado. Né? Então, a pessoa sob tortura, a pessoa está completamente submissa ao seu torturador. Né? E ele não, a tortura era os olhos vendados, ninguém sabia a que horas ia ser torturado. Tinha uma campainha, né, que quando tocava uma campainha, alguém ia ser chamado para ser torturado. Então, isso 24 horas. Então, toda vez que tocava uma campainha, podia ser você que ia ser chamado para ser torturado. Então, é um período que a gente... Tem a tortura psicológica. É um período que a gente não gosta muito de lembrar. Você que depois do Aí, livro aqui da Galinha Esse Choca... mesmo ano, parece que deu assim, um clique, né? Porque eu como contava histórias para os meus netos, e aí resolvemos fazer um livro, aquela história... A Baú dos Avós, que era aquelas histórias do macaco e da onça. Todo mundo tinha uma história do macaco e da onça. Macaco da onça. E aí a história era modificada pelos meus netos, porque geralmente a onça levava desvantagem e ele achava que não devia ser assim. Então a gente modificava um pouco as histórias, né, que era o macaco e a onça e outras mais. Né? Tem um do Rei Arthur, que é a última, né, que é interessantíssimo. Chegaram a ser adotados como livro paradidático? Pois é, nós somos os péssimos negociantes. Porque realmente cabe, né? Porque tem uma mensagem, né? Tem, do livro, né? Tem a mensagem, então não é só historinha em quadrinho, né? Tem uma mensagem, eu acho que podia, né? A rede de secretarias, as escolas adotarem, né, como livros paradidáticos, livro de custo barato, um livro... Beleza. Depois do Baú dos Avós. Aí os meninos foram crescendo, quantos netos são? São 5 netos. Esse aqui eram os 2 primeiros. Os 2 primeiros, E um dos netos escreveu um livro também, né? Sim. Já com 6 anos. 6 anos ele escreveu o primeiro livro dele, né? Então, sim, nesse aqui vem o Benditas e Guerreiras. Benditas e Guerreiras. É uma história interessante porque a gente lia muito literatura e particularmente a questão dos deuses, né, os deuses antigos, e a gente começou a perceber que a maioria dos deuses eram tudo homens, masculinos, aliás, eram masculinos. E os deuses femininos sempre dependiam dos deuses masculinos. Né? Nasceram a cabeça de um, né? O Minerva nasceu na cabeça de um, né? E aí nós vamos pesquisar se existiam deusas. Né? E houve uma pesquisa intensa da Iracema, que ela é uma pesquisadora, e descobrimos que em toda a humanidade, nos primórdios da humanidade, eram deusas e não deuses. Todas. Em todas Até na mitologia, né? Na mitologia grega tem muitas deusas, né? Mas as deusas da mitologia grega eram todas subordinadas. Essas eram deusas primordiais. Mas tem alguns personagens reais, né? Aqui, né? Não, aí depois disso... Eu vi que você tem a Rosa da Fonseca não, Rosa do Luxemburgo, né? Não, aí depois que a gente começou a pesquisar deusas, partiu para fazer uma homenagem ao feminino da história. Isso. As benditas e guerreiras. Né? Desde Neduana, que era uma das primeiras poetisas do tempo da Grécia, até a Dorothy Stang, que foi assassinada. Né? Então nós fomos... Bárbara de Alencar, essa daqui é uma heroína cearense, né? Pois é. Então esse livro nasceu assim, de pesquisar as deusas e a partir delas fazer uma homenagem às mulheres que a gente... E é um livro de poesia, que tem um histórico e a poesia, é isso? Em cada personagem tem uma biografia. Biografia e a poesia. E a ilustração da Audifax. Sim. Todas as ilustrações desse livro é da Audifax Rios, né? Inclusive a capa. Né? Agora faz das suas viagens, né? Eu lembro que conheci aqui já há alguns anos, você está sempre indo a Cuba para festivais de literatura, para a Argentina. Depois nós vamos falar desses dois filmes. Deixa eu falar só uma Madalena aqui, Zé Maria, que tem a ver com a continuidade desse aqui, que é Madalena e o Sagrado Feminino. E aqui, agora, esse livro de Madalena? O livro de Madalena, ele saiu daqui mesmo, né? Porque Madalena e Clara de Assis eram 2 personagens históricos que modificaram a visão sobre a mulher na própria Bíblia. Era uma questão submissa, de subordinação, pecadora, etc, etc. Então,
a Madalena veio modificar isso, que era uma discípula predileta de Jesus. Isso não está nos livros oficiais, mas tivemos que pesquisar nos apócrifos e numa biblioteca que surgiu depois na Carramandi, que tem o Pis Sofia, que é um livro profundo, que fala sobre Madalena. Então a gente resolveu resgatar o personagem Madalena como não uma pecadora, mas uma discípula predileta de Jesus. Né? Isso aqui, só para... É o resumo desse livro no baralho. Ah, tem um resumo do baralho. No baralho. Então, Madalena é o personagem histórico que nós resolvemos homenagear as mulheres, o feminino na história. Né? Então, foi um livro importantíssimo para a gente. Né? Fala, inclusive, no Papa Francisco, fala nos momentos... Madalena foi um personagem que, nos momentos mais cruciais de Cristo, ele estava presente. Na crucificação, né? na ressurreição, na unção. Sim. Ela sempre estava presente, mas nunca foi assim, reconhecido. Era Interessante. Quem foi essa ideia do baralho? Essa ideia foi um pouco do Audifax, né? Porque de primeiro tinha os baralhos, que eram sobre pesquisar sobre escritores famosos. Aí então é um quarteto chamado, aí forma 4, quem faz um quarteto vai ganhando, vai acumulado. Aí a gente fez uma poesia de cada dos Benditos e Guerreiros. Então, essas foi mais ou menos o que... E por fim, esse daqui está no prelo. Né? Esse é um projeto? Esse aqui é em primeira mão aí para os nossos telespectadores, né? Essa capa, Meu povo ancestral. É uma louvação indígenas, aos indígenas. Né? Então, também nós fomos pesquisar as fontes primordiais. Né? E essa foto aqui? Essa foto não vai ser nela, porque essa foto é do Stucker. E o Stucker, ele cobra caro para botar uma foto na cara. Então, nós temos uma ilustradora muito boa que fez a ilustração da Madalena, que ela está trabalhando, nós estamos só aguardando que ela termine a ilustração. Sim, mas qual é o foco? Qual é a abordagem desse livro? A abordagem, primeiro... São os indígenas daqui do Ceará? Não, é os indígenas do ponto de vista da origem. Por exemplo, atualmente se fala muito do Tupã, só que o deus primordial dos índios não foi masculino, foi feminino. Foi Si, né? Si, a deusa mãe, a deusa da terra. Então nós fizemos um resgate das deusas primordiais, e aí fomos discutindo a pagelança, o uso do fogo, são situações das aldeias quando não foram destruídas ainda. Né? E também tem um chamamento de permitir que eles sobrevivam. Né? Que é a última, tem a primeira poesia, que é colocando a situação da destruição dos índios, e a última que faz um apelo. Está muito atual, né? Está muito atual. É um apelo, inclusive, baseado num grande pesquisador, Niema Manju, e na missa da Terra Sem Males, do Dom Pedro Casadalga, que é uma lenda dos Guaranis, que eles buscam a terra que não tem males, é voltar à terra que eles primordiais dele, né? É uma lenda deles, né? Então a gente resgatou essa lenda da Terra Sem Males, né? No sentido de que colocar a situação atual, que eles eram os nossos antepassados, os primordiais, que estão sendo destruídos. Então é uma pura homenagem a eles, uma homenagem aos seus costumes, a questão da destruição deles. Por exemplo, tem uma saga que é de Uirá. Ele era um índio que se imaginou encontrar a terra sem males e saiu atrás dessa, no rumo do Maranhão. E em cada local que ele chegava, ele era preso, açoitava, porque ele estava nu, vestido, com arco e flecha. Foi na prisão, foi torturado e ele resolveu suicidar-se. Então é uma saga do Irá, é verdadeira essa saga, está aí contando também. Contra a lenda do Cepé, que era um índio que enfrentou no Rio Grande do Sul a Espanha e Portugal,
Então são coisas históricas maiores da nação indígena que a gente resolveu prestar homenagem. Mas, doutor, você começa a responder agora então a pergunta do doutor Zé Maria. Estamos aqui na parte já Literária, final do né? programa. Essas viagens que o senhor fez, a gente Isso. tem notícia do senhor estar Em em Cuba, depois foi para o Argentina, Chile, Chile. Argentina, no fim foi parar na Suécia, Suíça, e no fim em Portugal, e agora aqui na Bienal. Quero que o senhor explique aí esses prêmios e essa sua participação nesses eventos aí pelo mundo. Eu pertenço a um chamado Movimento Poetas del Mundo, né? Que tem a sede no Chile, né? São poetas que se encontram uma vez por ano, né? Em algum país, né? Para recitar poesias, para reunir com os estudantes daquela localidade. E então nós fomos primeiro foi Cuba, né? É a primeira viagem que a gente fez. Né? Aí é uma viagem um pouco diferente. Nós não vamos para hotel, vamos para pousadas, né? Andamos de ônibus, né? Andamos pela rua, a pé. Então são coisas diferentes. Aí depois fomos para Argentina, a Drogué, né? Onde aquele famoso poeta argentino nasceu. Mas na Argentina, qualquer lugar é bom. Tudo é bom. E aí nós também nos encontramos com um grupo de pessoas chamada das edições Helvétia Portuguesa, que eles têm um convênio com a Suíça sobre a língua portuguesa, né? Então foi nessa que eu entrei aqui, Pronto, fui então, para Portugal. esse troféu aqui é exatamente troféu aí. a respeito dessa premiação. É. Que foi do Guerreiros, é isso? Foi o Benedito Guerreiro, Benedito Guerreiros que recebeu esse prêmio. Foi na Suíça, na Suíça. e que o senhor recebeu em Paraty. Isso eu vim para Paraty porque eu Não deu para ir na época para a Suíça por problema Suíça particular. particular, exatamente. Aí nós resolvemos, ela tinha uma casa em Paraty, Aham. né, uma casa de poesia, de coisas, então ela levou para lá e lá a gente recebeu, né, a Janine, que é a diretora dessa edições Helvétia Portuguesa, né, um prêmio e outras coisitas mais. Né? Então a gente foi para a Feira Internacional de Paraty. E lá também é a mesma coisa, ler poesias, né, trocar ideias com os outros poetas, né, participar da feira. Aí a gente vai ter uma agora, provavelmente no Chile. Se tiver tudo bem lá em casa, nós vamos para o Chile. Que beleza. Uhum. No outro ano, parece que vai ser lá nas Ilhas Galápagos. Pois é, eu lembro que o senhor mencionou aqui que ia para a Ilha Galápagos. Pois é, mas não deu certo Na época. na época. Então, quando eles forem para a Ilha Galápagos, provavelmente a gente vai. Tem umas pessoas excelentes lá, que fazem parte dos poetas do mundo. Né? Então, nós estamos nesse movimento. E, claro que nós não saímos do movimento político, é lógico. Né? A situação do país é muito dramática. Mas a gente tem que combinar um pouquinho outras coisas, porque senão... Mas a política... Próxima vez você vem aqui falar de política. Vamos para o Pinga Fogo? Vamos para o Pinga Fogo. Eu queria saber, e como é que está a Bienal? O senhor foi à abertura, o senhor participou, eu vi inclusive nas redes sociais o senhor participando. Na Bienal... É um livro do Aneta também, foi lido lá? Como é que foi a Bienal? Os seus livros estão no stand... No stand da Academia Fortalezense de Letras. Exatamente. Porque o presidente da Academia Fortalezense abriu espaço para a Academia Quixadense de Letras. Então tem alguns poetas e escritores da Academia Quixadense de Letras que estão expondo na Academia Fortalezense de Letras. Alguns imortais, né, da Academia Quixadense que estão expondo lá na Academia Fortalezense de Letras. A Bienal está sendo belíssima, né? Quer dizer, você tem tudo que você imagina na área da cultura e da literatura. Eu vi aqui, tem repentistas, poetas, escritores, musicistas, cordelistas, bonequeiros, né? Tem a Praça do Cordel, que é belíssima. Né? Todo mundo que puder ir lá para a feira tem que visitar a Praça do Cordel, logo na entrada. Que é de graça, né? Não custa nada. Isso dá crédito ao governador Lúcio Alcântara, né? Que na época foi grande incentivador. Né? Foi, E aí, essa Bienal, a curadora é a escritora Ana Miranda, né? Aliás, uma irmã dela é uma cantora famosa que está aí fazendo música sobre índios. O nome dela é Marluí Miranda, né? Uma cearense.
né? Tá sendo, né? E a Bienal está sendo dedicada a Mia Couto, Raduan Nassa e Natécia Campos. Natécia Campos é cearense, né? Mas o Mia Couto é o livro Terra Sonâmbula, o Raduan Nassa é Lavoura Arcaica e a Natécia é A Casa. É homenagem a esses três escritores que a Bienal está dedicada. Agora tem tudo sem imagina. Inclusive, tem uma parte da feira que é para criança. Sim, meus netos já foram e ficaram encantados. E é como você disse, tem atrações para todos os gostos, para todas as idades. Mas, doutor Manuel Fonseca, vamos para o pinga-fogo final aqui. São 4 coisas que nós sempre perguntamos aos nossos entrevistados, né, doutor Manuel? Bem, tem que começar por um livro. Um livro que marcou a sua vida. Marcou a sua vida, que o senhor podia falar para Navio Negreiro. Navio Negreiro. Um filme. Um filme Covardes. Covardes. Aquela é uma história de um escravo, né, cristão primitivo. Uma música. As músicas do Chico Buarque, todas elas. Um ídolo. O ídolo é meio difícil, mas para mim é Che Guevara, né? É uma pessoa que é médico, foi médico, né? Guerrilheiro. E quando estava no poder, deixou tudo para continuar a visão dele de que devia fazer a revolução no mundo inteiro. Então, saiu tudo. Era ministro e foi para o interior para morrer. Algum arrependimento na vida? Que algo tenha feito ou deixou de fazer? Acho que não. Eu faria tudo o que fiz até hoje, né? Inclusive com a minha família, com a minha esposa, tudo. Bom, quantos filhos são? Nós tínhamos 3 filhos. 3 filhos. 2 nessa época e um depois, quando você já voltou. Quando eu já tinha voltado. O Ernesto, que é o mais velho, Ernesto Che Guevara. André, que é em homenagem a um dos revolucionários que foram assassinados aqui no Brasil. E a Maíra foi por causa do livro que eu fui ler depois A dona Iracema não escolheu nenhum? Nenhum nome? Foi em conjunto? Acho que foi tudo em conjunto. Tudo em conjunto. Porque a Iracema também é da área de bióloga, né? Da área da saúde. E participou de todo o movimento social, né? Participou então de tudo. A escolha é dela. Aliás, é minha mestra, né? Em tudo. Sem dúvida. Homenagem aqui à nossa querida Iracema Serra Azul, né? E um abraço aqui para todos os descendentes da nossa querida Iracema. Bom, terminamos o final pronto. Você que sei que tem muita coisa, mais alguma coisa que o senhor anotou aí? Queria falar da Bienal ou não? Da Bienal não. Então, a Bienal está aberta todos os dias, até, se não me engano, 10 horas da noite, não é isso? E vai até o domingo. Dia 25. Dia 25. Começo do nosso programa vai começar aí no ar a partir logo de amanhã. Então tem muito tempo aí para os nossos telespectadores comparecerem à 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Inclusive, eu vou estar na Bienal lançando, Fonseca, o 28º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, que vai acontecer aqui no Ceará de 2 a 5 de setembro de 2020. Mas nós vamos ter oportunidade para falar ainda em 2020, vamos ter oportunidade para falar a respeito do Congresso Brasileiro de Médicos e Escritores. Doutor Zé Maria. Excelente, quando passa rápido, né? É o sinal de que a conversa foi muito boa, muito prazerosa, né? E esperamos que os telespectadores também, né, aprendam bastante aqui com os ensinamentos de vida e com as palavras aqui do doutor Manuel Fonseca. E que volte outras vezes, porque temos mais assuntos aí a conversar. Bom, quero agradecer, doutor Fonseca. Um minutinho aí, professor. Uma mensagem final aí para o nosso telespectador. Eu acho que a pessoa que não luta já está derrotada. Essa é a mensagem. Então nós temos que sempre lutar pelos nossos sonhos, né? Mesmo que em algumas situações a gente acha que está tudo muito difícil, muito ruim. Mas se a gente esmorecer, aí a gente se derrota preliminarmente. Então nós temos que lutar até o fim para a busca de nossos sonhos. Bom, obrigado, doutor Fonseca, essa linda mensagem aqui para os nossos telespectadores. Lembrando, no final do programa, comente o programa através do nosso WhatsApp, que é Fortaleza 85999251122. Boa noite e até a próxima semana.